irmãos e irmãs, tudo bem? Bem-vinda a mais uma reflexão. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o livro de Jonas, gente. Esse livro maravilhoso, incrível, que conta a história de Jonas e toda lá a história dele com o peixe. E, irmãos, eu queria te convidar nessa semana para você ler inteiro esse livro. Eu li inteiro ele, coloquei aqui até um destaque que depois eu vou falar com vocês. Irmãos, esse livro, ele é incrível, ele é maravilhoso, ele é lindo. E, bom, as pessoas, elas contam a história de Jonas como se fosse um homem que desobedeceu a Deus, foi para outro caminho, e aí teve uma tempestade no barco que ele tava, jogaram ele pra fora do barco, um peixe engoliu e jogou ele na cidade que Deus queria que ele tivesse ido. Mas a história, gente, é muito mais que isso. É muito mais profunda, é muito mais bonita, é muito mais tudo. Então, leia com cuidado, não de qualquer jeito. Leia essa história completa. Na minha Bíblia, não sei onde vocês, na minha Bíblia é uma página e menos que meia. Uma página e um terço, por exemplo. E, gente, é incrível, vocês não vão se arrepender se vocês lerem, porque é maravilhoso esse livro. Você vai lendo, você vai percebendo coisas que na história popular, que, por exemplo, as tias lá da escolinha da igreja, quando a gente vai pra lá, que elas contavam, eu duvido que você, se você era criança e ia na igreja, ficava na escolinha, eu duvido que você nunca tenha ouvido a história de Jonas, porque é uma clássica história da Bíblia. Todo mundo conhece essa história. Então, e a história, ela foi meio que pularam a parte, todas as partes assim mais importantes, as partes que nós temos que realçar, umas partes muito boas que tem um duplo sentido, um sentido maior do que o que tá dizendo, tem um sentido mais profundo. A história, de acordo com a Bíblia, gente, essa Bíblia aqui, que ela é meio nova, né? Ela é revista e atualizada, Almeida Revista Atualizada. É muito mais bonita a tradução de você ler, é gostoso, porque você vai vendo e você vai percebendo coisas que na história que te contam não é desse jeito. Na história que contam pra gente, eles esquecem as partes mais importantes, eles pulam pontos da história que eu vou realçar com vocês e a gente vai conversar sobre isso. Então, irmãos, leia Jonas, porque a história é muito mais do que contam, é muito mais aprofundado. Então, leia, porque, gente, são quatro capítulos, pouquíssimo, gente, sério, lê, vale a pena. Aqui no capítulo 1, no versículo 10, diz assim: Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele lhes havia declarado. Então, eles sabiam que ele estava fugindo da vontade de Deus. Eles sabiam que Jonas estava fugindo da vontade de Deus, porque já haviam dito, porque Jonas já estava todo acontecendo a tempestade. E, gente, não era uma tempestade, era uma... Olha, não sei nem como explicar, mas ela era um dilúvio quase. O mar estava muito bravo. Tem aqui outro versículo que diz que o mar estava tão bravo que estava quebrando o navio. Tava quase estourando as madeiras do navio, porque isso foi há 3.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, antes de Cristo, 300 e alguma coisa antes de Cristo, 700, não sei, não vou saber explicar direito, mas faz mais 3 anos aí. Imagina, eles não tinham tanto material, tanta habilidade para construir o barco. E imagina a tempestade que tava para quebrar o barco, porque de qualquer forma o barco era resistente, porque era de madeira. Então, gente, a tempestade estava tão forte que estava a ponto de quebrar o navio.
Aí aqui no 14, capítulo 1, versículo 14, diz assim: Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, pois tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então, gente, pela história que me contaram, eu acreditava que esses homens que jogaram Jonas para fora do barco eram péssimas pessoas, eram pessoas ruins, pessoas até endemoniadas, pessoas que odiavam Deus e jogaram Jonas por egoísmo, sabe? Porque eu pensava assim, nossa, Jonas era uma pessoa de Deus, eles jogaram sem mais nem menos, sem nem conversar, mas antes de jogarem Jonas no mar, eles fizeram uma oração para Deus, orando para Deus perdoá-los, para que a morte, porque eles achavam que Jonas ia morrer, né? Quando jogasse no mar, obviamente, o mar, como estava bravo, ele iria morrer. Então eles oraram para Deus, porque eles jogaram na sorte, mas não foi sorte, foi a vontade de Deus. Que eles jogaram na sorte, caiu bem para Jonas. E aí Jonas, ele falou que ele serve ao Deus Altíssimo, que diz aqui também, sou hebreu e temo ao Senhor, e Deus do céu que fez mar e a terra. Então ele disse isso, e a partir disso os homens pensaram, ele tá fugindo de Deus, então, por isso que tá a tempestade e tudo mais. Aí, aqui, os homens oraram antes porque o homicídio, ele é pecado, porque você tá tirando a vida de alguém. E o único que tem direito de tirar e dar a vida é Deus. É o único que tem o direito de tirar, dar a vida e etc. O único é Deus, gente. Não, isso nem tem discussão. Então, ele é o único, gente, que não tem ninguém mais que pode tirar a vida. Ele tem a chave da vida e da morte. Então, eles oraram para que Deus perdoassem eles. E aqui também, então eles eram homens bons, só para realçar mais, eles eram homens bons. E aqui no capítulo 1, versículo 17 diz: Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, Deus não desamparou Jonas. Deus não deixou Jonas desamparado no meio do mar. E se você tá passando por um momento difícil, meu irmão, se você tá passando por um momento difícil, Deus, ele vai e não vai te deixar desamparado. Ele vai enviar algum meio para te ajudar. Ele não vai te deixar desamparado. E como aqui também, Deus não deixou Jonas desamparado. Deus enviou um peixe para ele. E aqui no capítulo 2, no versículo 8, diz assim: que Jonas tá. E aqui também, ó, virando a página, lá no capítulo 4, gente, estou realçando só alguns pontos da história, mas se você ler, você vai ver que são coisas incríveis, impressionantes, que tem nessa história, que você lendo, você pode ter uma noção muito além. Deus pode te revelar coisas muito além do que só é. Então, leia. Aqui no capítulo 4, diz assim, capítulo 4, versículo 10. Tornou-se o Senhor, tens compaixão. Aí, depois, gente, deixa eu explicar o que tá acontecendo, senão vocês não vão entender. Aí Jonas foi para Nínive e lá ele pregou para todo mundo e ele se converteu. E todo mundo lá em Nínive se converteu, se rendeu diante de Deus. Porque, gente, Deus, ele ia destruir Nínive. Deixa eu explicar, senão vocês não vão entender. Deus, ele ia destruir Nínive por conta que a vontade de Deus, aquela cidade não condizia com a vontade de Deus. Então, Deus ia destruir. Então, Deus mandou Jonas para lá e falou assim: Jonas, prega para aquele povo, se converta, porque depois eu vou destruir a cidade. Então, ele tem que se converter para eles irem para o céu, porque eu vou destruir aquela cidade. Jonas foi e pregou, todo mundo se converteu. O rei de Nínive,
ele botou todo mundo em jejum. E Deus viu que eles se converteram do mau caminho. Gente, isso aqui literalmente tá escrito. E Deus viu que eles se converteram do mau caminho e Deus se arrependeu do que tinha dito e não quis mais destruir a cidade. E Jonas ficou muito irritado com aquilo. Como assim? Eu vim e fiz todo esse sacrifício e Deus não vai cumprir o que ele tinha feito? E Jonas ficou muito nervoso. Aí Jonas foi e se sentou debaixo de uma sombra. E ali Deus fez crescer uma planta que fazia uma sombra sobre ele. E Jonas se alegrou muito com a planta. Ele ficou muito feliz. E aí ele ficou lá, deitado debaixo da planta, recebendo sombra e dormindo. E no outro dia, quando estava amanhecendo, Deus enviou um verme e comeu aquela planta. E aí a planta morreu. E Jonas se revoltou contra Deus. E aqui que ele fala: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra pereceu. Quer dizer, que ele está dizendo assim: tem compaixão, porque o Senhor não tem compaixão com uma planta que nem te deu trabalho, deixa ela aqui. Poxa, deixa ela aqui para me fazer sombra, nem vai te fazer diferença. Agora você criou em um dia para ela morrer no outro? Aí Deus respondeu: gente, essa tradução é meio difícil. E não hei de eu ter compaixão de grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E, gente, uma curiosidade: o livro de Jonas, ele termina com um ponto de interrogação, que é esse aqui dos animais que eu acabei de ler. E Deus responde assim pra ele: você acha que eu teria compaixão de uma planta que eu criei do que 120.000 pessoas, 120.000 pessoas. Então ela quis dizer assim: você acha que eu vou ter compaixão de uma planta que não me custou trabalho, igual mesmo ele disse, e agora eu não vou ter compaixão. Eu tenho compaixão com a planta e não com 120.000 pessoas que se arrependeram na cidade de Nínive. Aí acaba o capítulo, gente. Agora imagina, na costa de Jonas, a Jonas fala: é verdade, né? Aí o livro acaba por aqui, gente, mas a história é incrível. Então, leia, irmão. Um beijo pra vocês e que Deus esteja sempre convosco e não abandone vocês em nenhum do caminho de vocês. Então, ore muito, jejue e converse com Ele, porque Deus, Ele vai nos livrar de todo mal. Um beijo e até sexta-feira, gente. Tchau!